Obrigado. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. A paz sobre a vida de cada um. Mais uma vez, com a graça de Deus, com a permissão dele, estamos aqui para continuarmos a construir a nossa caminhada neste livro enigmático e tão maravilhoso, não é, meus irmãos? Apocalipse. Abramos as nossas Bíblias no 2º capítulo. Estão me ouvindo bem aí no fundo? Está ouvindo bem aí, Tom? Tá certo aí? O pessoal aí de trás? Legal, Felipe? Muito bom. A partir do versículo 18, carta à igreja em Tiatira. Lembrando os irmãos, mais uma vez, quem não está no nosso grupo de Apocalipse no WhatsApp, entrem lá, peçam para serem adicionados. Lá o pastor envia os materiais tentando toda sexta-feira para que vocês possam ter acesso a imprimir também, trazer um material de estudo, e sempre tem um material adicional lá que ajuda a compreender o contexto da igreja, aqui no caso das cartas às igrejas, o contexto ali de cada igreja e situações que nos ajudam a entender as nuances que estão ali dentro dessa carta, desse endereçamento. Por exemplo, a carta em Tiatira, o pastor enviou lá um material adicional que é o mito de Apolo. Apolo, que é um deus greco-romano, que era considerado patrono de Tiatira. E é importante que a gente compreenda essa história de Apolo. Por quê? Porque mais à frente, Apocalipse fará uma paródia, João fará uma paródia a respeito da história de Apolo. E quando a gente compreende isso, nos elucida algumas questões que o autor quer ali abordar. Farei a leitura, ali até o finalzinho, versículo 29. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aqui a leitura do texto. Então, eu falarei um pouco a respeito de Tiatira. Tiatira era uma famosa cidade ali comercial do primeiro século. Quando a gente olha para Atos capítulo 16, a partir ali dos primeiros versículos, nós temos a história de uma mulher que é alcançada ali, é encontrada por Paulo, Lídia. Lídia era vendedora de púrpura na cidade de Tiatira. Tiatira era uma cidade que tinha essa fama de comercial, mas no sentido do trabalho bastante artesanal ali, com lã,
com bronze. Esse tecido púrpura era um tecido muito caro, muito nobre no primeiro século. Eram usados por autoridades ali do Império Romano. E Tiatira, como eu disse, tinha um patrono naquela cidade. O seu patrono era Apolo. Apolo é filho de Zeus e de Leto, uma mulher chamada Leto, gêmeo de Ártemis. Ártemis e Apolo são gêmeos. E por ele ser filho de Zeus, ele era considerado então filho de Deus. E você viu como que começa a carta a Tiatira? Você viu como que ele inicia? Estas coisas diz o Filho de Deus. Ou seja, Jesus ali, João, por meio dessa visão dada por Jesus nessa carta à igreja de Tiatira, já inicia confrontando aquela idolatria. Dizendo, não é você tem tanta a visão de que César, o imperador, também é filho de Deus, mas especialmente aqui Apolo. Mas o que Jesus está dizendo, não é Apolo, filho de Zeus na mitologia greco-romana, e não é nem César, dentro do domínio estruturalista do Império Romano, que é filho de Deus. Filho de Deus é este que escreve estas coisas a vocês, que tem os olhos como chamas de fogo. Apolo era conhecido como, em uma construção da sua mitologia, como Deus Sol. Mas quem tem os olhos como chamas de fogo não é Apolo, é Cristo Jesus. E ali, chamas de fogo retoma lá a ideia de Daniel, capítulo 10, se não me engano, que fala de Deus ali como aquele que tem os olhos como chamas de fogo, no sentido de trazer tanto o juízo quanto a purificação, aquele por meio do qual aqueles que passam são ou purificados ou enfrentam ali a destruição. Então, a respeito da cidade, nós temos essas questões. Então, ele inicia dizendo, estas coisas diz o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Provavelmente aqui é uma referência ao poderio também, à força, uma vez que Apolo, e aqui é algo que vai ser retomado mais lá à frente, Apolo, na mitologia, antes de nascer, que era a mulher de Zeus, ela ficou com ciúme porque Zeus a traiu com Leto, e ela manda um dragão perseguir a mulher grávida. Piton, a serpente Piton, um dragão. E ela persegue a mulher grávida, Leto. Só que aí o dragão não consegue destruir Leto, Apolo nasce e quem mata o dragão é Apolo. Veja que mais à frente em Apocalipse, nós teremos o dragão perseguindo a mulher grávida e o dragão não conseguirá deter o filho que está na barriga. É uma paródia. Paródia é quando se toma uma história, e aqui João está tomando uma história da mitologia grega, faz parte do contexto deles, e está trazendo para a realidade de fato do que é, de como deve ser olhada essa história, essa mitologia, que aqui já havia passado por diferenças, uma vez que ela nasce no seio grego, helenístico, mas aqui ela já incorpora traços do Império Romano também. Então, a mitologia greco-romana. E Apolo, por ter derrotado a serpente, ele era conhecido como um grande guerreiro, um deus também. No início, ele era conhecido como o deus das artes, da medicina, da música, mas depois ele é conhecido como guerreiro, tanto que a representação dele é montada em um cavalo segurando um machado na mão. Mas quando refere-se a Cristo como aquele que tem os pés como bronze, ele é o poderoso, ele é o grande guerreiro. Trazendo aqui essa comparação, dizendo, não é da forma como vocês estão percebendo. Versículo 19 já inicia os elogios da parte de Cristo Jesus a essa igreja. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as últimas obras mais numerosas do que a primeira. Aqui há um nítido contraste com a igreja de Éfeso.
Quando nós olhamos para a igreja de Éfeso, ela tem elogios, mas qual é a disciplina que Deus traz para Éfeso? Qual é o ponto que Jesus traz para Éfeso de atenção para que ela se arrependa e retome? Ela havia esquecido o primeiro amor, as primeiras obras. E aqui diz, olha só, Tiatira, as últimas obras, ou seja, as obras que eles estão realizando, são maiores do que as primeiras. Daqui a importância, por exemplo, de entendermos que essas cartas, elas não são exclusivas de cada igreja, embora ela esteja sendo endereçada a Tiatira, são para todas as igrejas. Todas as 7 precisam percorrer e uma carta endereçada a uma igreja precisa alcançar a outra. Por isso que ele termina toda vez lá, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, no plural. Porque, por exemplo, esse elogio que Tiatira recebe vai chegar aos ouvidos lá de Éfeso. E Éfeso precisa corrigir os seus passos, mas também ver naquilo que ela acerta. Por exemplo, um dos grandes erros de Tiatira é uma das grandes virtudes de Éfeso, tem esse contraste. Há 2 contrastes nítidos aqui entre as igrejas de Tiatira e de Éfeso. O primeiro aqui é negativo para com Éfeso e positivo para com Tiatira. Tiatira tem como suas últimas obras seu amor, perseverança, fé e serviço, algo muito mais numeroso do que as primeiras, ao contrário de Éfeso. É uma igreja que faz caridade, é uma igreja fundamentada na perseverança, é uma igreja que tem suportado os enfrentamentos diante de um império que oprime não apenas o império, mas o próprio povo judaico, oprime os cristãos do primeiro século, por todas as questões que nós já trabalhamos aqui. Mas é uma igreja que, diante de tudo isso, ainda persevera. Então há um reconhecimento muito forte, muito potente de Cristo para com essa igreja. Contudo, aí chega naquela parte que arrepia, que estremece. Quando você começa a ouvir algo bom, mas aí no meio da conversa tem um mais. Tem um entretanto, contudo, porém tenho contra ti. Então, ao mesmo tempo que Tiatira recebe ali elogios da parte de Cristo pela sua perseverança, pelo seu serviço, pela sua disposição em enfrentar as dificuldades que estão diante deles, há também pontos de disciplina, pontos a serem corrigidos. A disciplina imposta por Jesus, tanto às igrejas como também aos ímpios aqui, é no sentido de que eles possam vislumbrar aquilo, reconhecer e se arrepender, que é inclusive o que acontece com Jezabel. Diz aqui, Jezabel, que aqui é uma metáfora, tá? É uma metáfora porque se refere a uma figura, a uma personagem do Antigo Testamento de uma mulher muito perversa, a esposa de Acabe, aquela que persegue Elias, que trouxe para dentro do povo judeu a idolatria, trouxe os ídolos, trouxe a mistura, o sincretismo religioso, tornando toda a ética de Israel em imoralidade e permissividade. Então há uma mulher aqui na cidade de Tiatira que ela assemelha-se àquela Jezabel, porque ela traz todas essas perversidades para o seio da igreja. Mas veja que essa palavra de disciplina é para que ela pudesse se arrepender. É que ela não se arrepende. Vai dizer que ela não se arrepende. Ela não busca reconhecer. Tenho, porém, contra ti que toleras essa mulher chamada Jezabel, que se intitula como profetisa. E não apenas se intitula, mas provavelmente muitas das pessoas ali a reconheciam como profetisa. E por isso que se deleitavam na perversidade que ela ensinava, que ela trazia. O que eles toleram a respeito dela? Que ela ensine e que ela pratique prostituição e
o envolvimento do culto e da adoração por meio também das coisas sacrificadas aos ídolos. E aqui nós, não sei se foi no domingo passado ou no domingo retrasado, nós trouxemos a diferença daquilo que João trabalha como comidas sacrificadas e daquilo que Paulo trabalha como comidas sacrificadas. Paulo trabalha isso em Romanos, Paulo trabalha isso na Epístola aos Coríntios. Por que Paulo que fala que é uma questão de consciência, mas João não abre espaço para que isso aconteça? Então há essa diferença, porque aqui em Apocalipse, o comer da coisa sacrificada exige um vínculo existencial, um compromisso de vida, de forma que aquele que faz, ele está declarando o seu compromisso com aquilo, com o culto em que envolve. Quando a gente olha para o primeiro século, por exemplo, o mercado dentro da logística das cidades, das estruturas das cidades da Ásia Menor, quando você tem um mercado, muitas vezes o acesso ao mercado, ele é feito por meio do templo. Então você tem o templo pagão e eles precisam adentrar no templo para depois ter acesso ao mercado. Então era nessa movimentação em que acontecia a adoração, acontecia os sacrifícios para que depois eles pudessem comprar, pudessem fazer o uso ali do que o governo oferecia. Então, o que acontece nesse meio do caminho até chegar e até conseguir ali comprar, conseguir vender, é a idolatria, a libertinagem. Porque quando eles passam pelo templo, ali tem a prostituição, ali tem o comer das coisas sacrificadas, ali tem toda a adoração. Então veja que aqui comida sacrificada significa um envolvimento tal que haja adoração, diferentemente daquilo que Paulo trabalha quando ele fala de uma questão de consciência para que não se perca alguém para a fé. Você deixa de fazer ou você faz de acordo com a sua consciência para que você não perca, para que você possa, com aquele ato, ganhar a pessoa para Cristo Jesus. Mas aqui em João e Apocalipse, nesse contexto, não tem conversa, porque aqui é um vínculo existencial. Nós não tínhamos guildas. Guildas é como se fosse a CIA, a CIA dos nossos tempos, o centro comercial, a reunião dos comerciantes ali, a estrutura onde os comerciantes se encontravam. E nessas reuniões, o que havia? E isso fazia parte da estrutura e da vida da sociedade romana. O que havia nessas reuniões comerciais? Culto pagão. E para que eles pudessem ter assento, para que eles pudessem ter espaço, eles precisariam participar disso. Por isso que é muito difícil, quando a gente olha para o primeiro século, às vezes a gente não consegue contemplar a dificuldade que é uma perseguição não às vezes explícita, não alguém que chega para aqueles homens e dizem, se vocês continuarem adorando, eu vou cortar sua cabeça. Mas que chegam para essas pessoas e dizem assim, se vocês não sacrificar, vai faltar comida para os seus filhos. Se você não sacrificar, você não vai ter trabalho. E se alguém chegar para nós hoje e dizer assim, se você não fizer tal coisa, seu filho vai morrer seco de fome ali. É disso que está falando. Se você não passar por cima dessa pessoa, você não vai ficar dentro dessa empresa. Você tem que fazer isso porque essa é a nossa... você quer crescer, é assim que você tem que agir. Se você não agir assim, te manda embora. Você quer trabalhar nessa empresa? Então aqui a gente tem isso, isso, isso. Essa é a nossa cartilha. É imoral, mas se você quiser trabalhar aqui, é assim que você vai ter que viver. E aí a gente assume qualquer coisa porque a gente precisa do nosso sustento? É isso que esses irmãos estão enfrentando. É isso que esses irmãos estão enfrentando. Não é apenas uma perseguição ativa no sentido de falar, se você fizer, você vai morrer. Mas no sentido de também, de maneira mais indireta, dizendo, se você deixar de fazer, você não vai ter acesso aos benefícios que nós oferecemos. É por isso que lá à frente, como eu já disse e repeti algumas vezes, só comprará e venderá aquele que tem a marca do 666, a marca da besta. Tá?
Então, quando a gente fala de marca, de compromisso, é uma questão de status, uma vez que a sociedade imperial romana, ela fundamenta a sua piedade por meio da idolatria ao imperador e por meio da idolatria contextual. Por exemplo, outro exemplo, as cidades sofriam de diversos cataclismas. Então houve lá um terremoto. Uma das cidades, eu não vou me recordar qual, não sei se é Filadélfia ou se é Sardes, é uma dessas cidades, ou outra, quando chegarmos lá nós teremos essa clareza, que elas sofriam com intensos terremotos. Inclusive já havia mudado de lugar, havia mudado de nome. Quando havia isso, uma cidade era destruída, o que toda a sociedade fazia? Eles se uniam para sacrificar aos ídolos, para aplacar a ira deles, para que eles pudessem reconstruir. E os cristãos não entravam nisso. E aí? Quando eles não entram, o que eles são considerados? Olha o peso da idolatria, que é para eles enfrentarem. São muitas coisas envolvidas. Às vezes não era uma... Aqui no contexto de Apocalipse, aqui no mais ou menos ano 90, Império de Domiciano, aqui nesse contexto, não era tão contundente, não era uma perseguição abrangente em todo o território Império Romano de maneira intensa. Não era mais localizada a perseguição. Mas havia também por trás dessa perseguição mais explícita e ativa, essa perseguição mais, não passiva, mas indireta, por assim dizer. É nesse contexto que a igreja é elogiada a manter a sua fidelidade, por manter sua fé, por manter o seu compromisso, não com o status quo que o governo oferece, mas pela esperança que Cristo oferece, ainda que essa esperança aqui agora redunde em morte, como ele diz lá a igreja em Pérgamo. Pérgamo não, Esmirna, ser fiel até a morte. Até aqui tudo bem? Tudo bem? É isso que essa mulher, Jezabel, usada aí a metáfora, e depois eu coloquei aí no nosso material, a gente encontra a narrativa de Jezabel no Antigo Testamento, no primeiro livro dos Reis, capítulo 16, e até o capítulo 21 ali. E é importante que nós estejamos, como as igrejas em parte parecem estar, ou se mostram de fato estar, porque recebem elogios por isso, estarmos fundamentados em Cristo e no relacionamento com Ele. Por quê? Ou melhor, para quê? Para que nós não entendamos que convenções humanas é o que nos moverá. Nós não somos movidos por convenções humanas. Nós não somos movidos por um sistema formado por homens, por melhor que ele seja, por melhor que ele possa expressar aqui o equilíbrio, a harmonia dentro das suas limitações, obviamente, mas não são convenções humanas que nos movem. O que nos move enquanto povo de Cristo é Cristo. Uma vez que convenções humanas, em última análise, ela vai expressar o quê? Conceitos babilônicos, se nós nos comprometemos com ela. Ao ponto em que o compromisso com Cristo é assumir um compromisso com a esperança da Nova Jerusalém. É uma guerra, que é um conflito, é uma guerra cósmica da Babilônia com a Nova Jerusalém. E nós vivemos na Babilônia a partir dos princípios que nós temos na Nova Jerusalém. Por isso que João tem essa visão, ele é trasladado, sei lá o que acontece com ele nessa maravilhosa
movimentação e ele se depara com o transcendente ali a partir do capítulo 4, ele se depara com o trono do Senhor, de todas as realidades que acontecem no trono do Senhor, para que quando ele venha para cá e para que quando as igrejas tenham contato com isso, é para que elas saibam que elas estão aqui, mas o que elas vivem é toda aquela realidade transcendente no aqui e no agora. É a oração de Cristo Jesus, a oração dominical de Cristo Jesus. Seja feita a tua vontade na terra como ela é no céu. Ou seja, é a vida do reino aqui e agora. É aquilo que Jürgen Moltmann, teólogo falecido, diz que é a esperança do futuro, a esperança escatológica que irrompe o presente. Ela não fica só lá, a nossa esperança, mas ela entra já e nós vivemos essas verdades e esses valores aqui e agora. Então, por isso é importante que nós não estejamos fundamentados nas convenções humanas, porque as convenções humanas, elas acabam nos movendo a um senso de moralidade que não refletirá na sua totalidade o senso de moralidade que está em Deus. O senso de ética que reside em Cristo Jesus. E aí, quando nós assumimos compromisso com a convenção humana, nós assumimos toda a sua cosmovisão, chega um momento em que essa moralidade vai se confrontar. E se nós assumimos de fato um compromisso com ela, a gente vai viver no engano. Quem determina o que é bom, o que é moralmente bom, o que é moralmente mal, é a palavra. E esse engano é um engano, por exemplo, que nós temos muito enraizado na nossa sociedade, que alguns vão dizer que é uma sociedade pós-moderna, outros vão dizer que ainda é o modernismo numa outra fase, que é a questão do relativismo. É um dos pilares desse pós-modernismo, ou desse modernismo diferentão, que vai dizer que não há absoluto. Nesse sentido, a verdade, ela não é absoluta. A depender do contexto em que você está, isso pode ser verdade ou pode não ser verdade. O que é verdade para você não é verdade para mim. O que é real para você não é real para mim. Então há esse senso de relativismo no sentido de recusa de todo tipo de absoluto que nós temos. E aí quando nós recusamos e rejeitamos absolutos, nós rejeitamos a palavra, porque a palavra traz absolutos. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não há caminho ao Pai sem passar por Cristo Jesus. Dentro do relativismo, há o senso de que todos os caminhos levam a Deus. Veja como o absoluto ele é rejeitado, a relativização entra e as coisas acabam se deturpando por conta disso. Era o que acontecia ali com a igreja de Tiatira, que era uma igreja, veja só, a despeito de toda a sua maturidade espiritual, que é reconhecida por Cristo Jesus. Mesmo uma igreja madura, mesmo uma igreja que procura não negociar o nome de Cristo, se deixa enganar. Veja que aqui Jesus denomina o engano. Muitas vezes a gente fica com um milindre de falar, não posso falar que aquilo ali é errado, eu não posso falar que aquilo ali é um engano, por medo do que as pessoas vão dizer, por medo de sairmos do campo do politicamente correto. Não posso falar, não posso denominar, porque eu vou estar... Jesus disse já outrora a outra igreja, odeio as obras dos nicolaítas, vocês estão seguindo os ensinos de Balaão, vocês estão vivendo as realidades de um ensino falso de Jezabel. Ele denomina, ele dá nomes ao falso ensino. Quando a gente, a partir disso, olha para a nossa realidade, a gente fala, isso é um ensino enganoso, nós não estamos sendo soberbos. Não por dizer isso, pode haver nessa declaração soberba, da pessoa se achar superior, pelos entender que o seu movimento é mais sublime do que outro, pode haver sim a soberba, mas não necessariamente. Porque Cristo é aquele que denomina o ensino falso e diz para que nós julguemos a partir disso. Por isso que eu falo para vocês, não assumam nem acriticamente o que eu falo para vocês.
Olhem aí para a Escritura e vejam se aquilo que eu estou falando condiz com o que vocês têm aí. Avaliem, criem senso de criticidade. E julgamento nesse sentido é completamente plausível. Não é o julgamento temerário que Cristo fala que não devemos fazer. O que é o julgamento temerário? É olhar para alguém e dizer, esse vai para o inferno por causa disso. Porque quando nós julgamos temerariamente, a gente se coloca como um ser superior e olha o outro de cima para baixo, pensando que nós somos melhores do que alguém. Não somos melhores do que ninguém, uma vez que única e exclusivamente aquele que tem capacidade de, no final das contas, separar o joio do trigo é o Senhor. Então o juízo temerário é completamente rechaçado por meio da palavra, mas o juízo por meio dos ensinos que nós recebemos é necessário que nós façamos, tal qual os irmãos de Bereia, quando Paulo chega lá na cidade de Bereia e ele realiza os ensinos e diz a palavra de Deus lá em Atos que aqueles eram mais nobres do que todos os outros, porque quando Paulo ensinava, eles viam se tudo aquilo que ele ensinava de fato compreendia o que estava escrito diante deles, nas Sagradas Escrituras. Tudo bem? Versículo 21. Olha lá. Por isso que é uma palavra de disciplina. Não é uma palavra de juízo no sentido de um juízo condenatório. Quando nós olhamos para as palavras duras de Cristo Jesus às igrejas, aos ímpios, inclusive aqueles que estão fidelizados ao dragão num primeiro momento, é para chamá-los ao arrependimento. Versículo 21, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Por que que nós fazemos juízo das coisas que são ensinadas e nós apontamos o falso ensino? No final das contas. Para promover o quê? A mudança. Quando a gente fala a respeito de um falso ensino, quando a gente diz que certa vertente está perdida, está em engano, é para que ela olhe, se reconheça, arrependa-se e volte-se para o caminho do Cordeiro. Quando a gente aponta um engano, algo faltoso que está sendo realizado, não é para condenar num primeiro momento, porque nós não condenamos, a própria palavra é a que trará juízo no final das contas, João 12, 40 e pouquinhos. Evangelho de João, a partir do versículo 40 do capítulo 12. A própria palavra é quem os julgará no último dia, daqueles que rejeitam a Cristo Jesus. Olha a necessidade que há de olharmos para nós e percebermos se há na nossa vivência engano, falso ensino, algo somado àquela que é a revelação plena e final de Deus para nós. Algo subtraído daquela que é a revelação plena e final de Deus para nós, que não são todas as coisas, mas tudo que é necessário para que conheçamos a Deus, para que conheçamos a nós mesmos e para que saibamos a respeito da salvação já está aqui esclarecido. Tudo que a gente precisa saber, Deus revelou. Se Ele revelou é porque Ele sabe que Ele entende que não é necessário que nós saibamos. Tudo que se adiciona, subtrai daquilo que Ele já revelou é falso ensino. Falso ensino tem que ser confrontado e denominado. E a gente tem que parar com esse milindre de querer envolver-se nessa esfera do senso comum do politicamente correto, porque eu não posso falar, pode sim. Mas eu vou sofrer represálias, e daí? É por não. E isso é absorver valores da Babilônia. Parece piedoso, não parece? A Babilônia, gente, não oferece, não se coloca necessariamente como algo que, na sua aparência, ela não quer se contrastar com o reino de Deus. Ela não quer. Ela quer se parecer com o reino de Deus.
Então ela vai se colocar como uma esperança que é o próprio Cordeiro. Ah lá, o dragão lá na frente vai morrer e vai ressuscitar em Apocalipse, porque ele quer ser o Cordeiro, que morreu e ressuscitou. A Babilônia se oferece com frutos bonitos aos olhos e desejosos de serem tomados e comidos. Tá? Parece piedoso, mas isso é assumir valores da Babilônia. Quando a gente entra nessa de politicamente correto e por causa disso a gente freia o confronto que a própria palavra nos traz, a gente está assumindo valores da Babilônia. A Babilônia, ela se revela de diversas formas. Ela está dentro de todos os espectros de bandeira que nós temos na nossa sociedade. E a gente, dentro desse nosso olhar, a gente precisa compreender o que é Babilônia e se nós estamos assumindo esses valores para confrontar, para criticar e para não nos fidelizar a eles da forma como devemos nos fidelizar ao Cordeiro e ao conceito de Nova Jerusalém. Oi, pode falar, minha irmã. Todos nós temos uma tendência que é natural, e é uma meia-verdade o relativismo se nós tomarmos a questão do absoluto de Cristo. Uhum. Então, lógico, eu penso de uma forma, você pensa de outra, então nosso pensamento não é igual. Né? Para você, o carro X pode ser bom, para mim o Y, então é relativo. Isso. Então, o relativismo tem sim seu Aham. eu não posso incluir nele, abraçar tudo. Exatamente. Irrestritamente. É. Eu tenho esse cuidado ao falar, inclusive nos nossos treinamentos, sobre isso. A gente fala de dialética. E você não vai excluir o absoluto. Em primeiro lugar, a verdade. Nem trazer para a discussão da dialética a verdade. O problema é que a gente é tão sutil que se traz e faz um balaio só. E aí acabou. E olha só, você pode falar com mais autoridade ainda do que eu dentro do campo da psicologia. As convenções que tentam ser incutidas a vocês e que se vocês rejeitam, vocês são deixadas de lado em muitas coisas. E isso pode haver dentro eu falo da psicologia que é algo muito forte, que a Edna fala também para mim, a respeito do que vem de cima, das ideologias que são tentadas, que são inseridas ali, que se você não aderir, você vai enfrentar todo tipo de exclusão, de rejeição. Veja como olha como isso é ameaçador. Isso é uma perseguição, gente. É uma perseguição. E eu diria que para nós, ela é mais perigosa do que se alguém chegar e falar, se você professar o nome de Cristo, vou cortar seu pescoço agora. Essa perseguição para mim é mais forte, é mais perigosa do que a ativa de alguém chegar e falar, vai perder a sua vida se professar o nome de Cristo. Ela é mais perigosa. Eu acho que é mais fácil a gente aceitar essa do que a gente rejeitar essa daqui. É mais fácil a gente falar, não vou negar o nome de Cristo, pode me matar. É mais fácil a gente assumir essa do que dentro daquilo que está do nosso campo de, por exemplo, de sustento, de manutenção, de vida, de existência, da gente recusar ali. Porque é muito mais sutil, parece que não tem muito problema, mas a Babilônia, ela está aqui, ela tenta ser como a Nova Jerusalém. Versículo 22. Vem uma palavra, aí sim, no caso de não havendo arrependimento, não havendo o retorno, o reconhecimento da sua condição por essa profetisa e por aqueles que adulteram com ela. Olha a responsabilidade daqueles que estão ouvindo.
não são inocentes, tá? Aquele que se deixa levar, quando se tem a clareza do Evangelho, aquele que se deixa levar por falso ensino, aquele que se deixa levar por falsas doutrinas, tendo contato com o verdadeiro Evangelho, ele é responsável por aquilo que ele assume. Quer dizer, a gente tende a romantizar, pastor, mas a pessoa está lá, ela está sendo escravizada, ela está sim. Muitas vezes ela ainda não teve a clareza do Evangelho, ok. Mas muitas vezes ela teve essa clareza, como nós temos acesso aberto e restrito hoje aqui na nossa sociedade. O Evangelho está aí para quem quer entender e perceber, o Evangelho está aí, mas diante dessa proclamação, a pessoa decide viver ali. Então sim, nós temos num primeiro momento o líder, e aqui o profeta, ou seja, na nossa realidade, o pastor, o líder evangélico, o líder religioso. Ele é sim aquele que tem maior responsabilidade, uma vez que a ele é dado mais responsabilidades pelo exercício do seu cargo, e por ele estar à frente direcionando e dirigindo, e pelo poder que pode haver nele no sentido de... Por isso que muitos manipulam, por isso que muitos líderes religiosos manipulam as pessoas, porque sabe o poder que há aqui, que na verdade, que há por causa de convenções humanas, porque não há poder nenhum maior aqui. A minha oração não é mais forte do que a sua. É um engano a gente chegar e falar, não, vamos chamar o pastor para orar, porque a gente precisa chamar o pastor para orar. Ora você! A minha oração não tem nada de mais santa do que a sua. Mas as convenções humanas tornam esse exercício da função algo assim, Por isso que endeusam pastores. Dentro da igreja presbiteriana tem gente que endeusa pastores, gente. Não pode falar mal do Nicodemos, não pode contrariar o Nicodemos, não pode contrariar o Hernandes Dias Lopes, não pode contrariar outro pastor aí de proeminência. Não são Deus, como eu não sou, eu já disse e repito, não sou Cristo. A verdade está aqui. Eu, dentro da minha percepção, da minha profundidade, dos meus estudos, tento compartilhar aquilo que eu percebo ser toda a verdade, mas eu não sou a verdade e eu não reside em mim a verdade. A verdade reside no Espírito Santo, tal qual, se ele não estiver em mim, tudo que eu falo vai ser engano para vocês. Por mais que tenha aparência de verdade. Verdade não reside em mim, reside no Espírito Santo que está em mim, sobre mim, como está sobre qualquer um de nós aqui que recebemos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas há responsabilidade sim maior por aquele que está à frente. E a depender de como as coisas caminharem, ele responderá pelo sangue daqueles que estão sendo perdidos. Mas não precisamos romantizar a ponto de dizer que são inocentes aqueles que estão ouvindo, uma vez que muitos são enredados pelo seu próprio conhecimento e querem viver no engano. Querem viver os frutos da prosperidade, querem viver os frutos do aqui e agora, pura e simplesmente, do sucesso humano, pura e simplesmente aqui e agora. Vão responder por suas escolhas. Vão responder por suas escolhas. A responsabilidade. Aqui o julgamento vem a Jezabel e aos que com ela adulteram. E há dois grupos aqui que vão enfrentar um tipo de julgamento e de disciplina. Há o que muitos entendem ser um grupo só. Eu acredito que sejam dois grupos. Que é o grupo dos que adulteram com ela, mas que fazem parte, olha só, que fazem parte da igreja e que estão num engano, e há aqueles que de fato são os filhos dela. São aqueles que estão enredados e fazem parte desse movimento e que se tornam praticamente um com ela. Eis que prostro de cama, bem como grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei segundo as suas obras, cada um segundo as suas obras. Existe responsabilidade sobre aquilo que se faz. Deus é soberano? É. Sobre todas as esferas, sobre todas as coisas, mas o homem é responsável pela sua rejeição. O homem é responsável se ele rejeita. Olha só a diferença maravilhosa.
Diferença maravilhosa para aqueles que estão de um lado, né? Aqueles que aceitam Cristo Jesus, eles aceitaram não por suas próprias responsabilidades. Eles aceitaram porque o Espírito Santo estraçalhou as barreiras que havia. E aí, quando o Espírito Santo arrebenta as barreiras que havia no nosso coração, quebra-nos, quebranta-nos, derruba toda a cegueira e desvenda os nossos olhos, a gente pode responder positivo e ativamente. Mas só a partir desse quebrantar. Agora, então, aquele que aceita, aceita pelas obras de Cristo. Aquele que rejeita, rejeita pelas obras de Cristo? Rejeita pelas suas próprias obras. Ou seja, aquele que respondeu positivamente a Cristo é aquele que foi eleito em Cristo. Aquele que rejeita, rejeita por sua deliberada e intencional escolha, de forma que aqueles que serão condenados pela rejeição que eles mesmos criaram. E Deus endurece o coração daqueles que desejam ser endurecidos, tal qual o Faraó, que ao mesmo tempo em que ele se endurecia a si mesmo, o Senhor endurecia o seu coração. Romanos capítulo 1. E porque eles olharam a criação, a partir do versículo 18, e porque eles olharam a criação e preferiram dar glória aos homens do que reconhecer a Deus na criação, Deus os entregará ao próprio engano, à própria concupiscência do seu próprio coração. Ou seja, é cegado aquele que rejeita e que prefere, que anseia e que constantemente continua se cegando-se a si mesmo. A responsabilidade, aqui nós temos diversos textos que falam a respeito dessa responsabilidade daqueles que responderão segundo as suas próprias obras. Então, no final das contas, no dia do juízo final, aquele que é condenado, ele é condenado por quê? Porque diante do juízo, ele coloca diante de Deus o quê? As suas próprias obras. Aquele que é salvo, ele é salvo por quê? Porque ele coloca diante de Deus as obras próprias dele, as obras de Cristo. Olha só, é bom demais, né, gente? É maravilhoso demais, porque se nós colocássemos as nossas próprias obras diante de Deus, não haveria possibilidades. Destruição imediata. Imediata. Tudo bem? Até aqui? Tudo certo? Veja que há a disciplina de Deus no sentido de que eles olhem, percebam e se arrependam. Por isso que nós devemos confrontar o falso ensino, porque quando nós não confrontamos o falso ensino, nós permitimos que eles continuem a viver no engano. Aí, se eles quiserem continuar a viver no engano, ok. Aí a rejeição é uma escolha deliberada. Mas aqueles que se perceberem de fato como enganosos naquele momento e falarem... Eu cito o exemplo de Cristo quando ele tem um encontro com o religioso Simão e com a mulher pecadora. Lucas capítulo... não me recordo. Não me recordo ali o livro de Lucas que é. Mas depois é fácil de encontrar. Quando Cristo está à mesa, dentro da casa de um religioso, ele está à mesa com o religioso e naquele mesmo contexto está quem? Uma mulher pecadora. É o mesmo Jesus que está diante deles. É o mesmo poder que está diante deles, está diante do religioso e da mulher pecadora. É o mesmo alcance da graça que está diante da mulher pecadora e diante do religioso. São as mesmas palavras que Jesus está dizendo, tanto para o religioso quanto para com a mulher pecadora. Por que a mulher pecadora se joga aos pés de Cristo Jesus, chora tanto a ponto de lavar os seus pés e enxugar com os seus próprios cabelos, ao ponto em que aquele religioso sequer dá um beijo de boas-vindas àquele que estava sentando-se em sua mesa? Está lá no texto. 7,36, capítulo 7. Está lá no texto porque que um recebe Cristo de uma forma e outro de outra forma. Porque quando o religioso olha para a mulher, ou olha para a atitude que está acontecendo ali, o que ele fala?
O que ele pensa consigo mesmo? Se esse fosse realmente mestre e profeta, ele saberia que aos seus pés, que mulher é essa? Ou seja, ele se coloca num patamar acima dela. Ou seja, ele pensa que ele não precisa de graça. Por que nós falamos dentro da nossa doutrina reformada, calvinista, que a graça é irresistível? Porque quando alguém, diante da esperança cristocêntrica, diante da esperança de uma nova existência, diante da esperança de ter diante dele, no final das contas, a presença de Deus com ele em todo o tempo, e ele olhando para ele, percebendo que em nada ele pode fazer, em nada ele pode contribuir, em nada ele pode fazer, e que ele é merecedor de todo tipo de destruição, quando nós sabemos que nós somos merecedores de todo tipo de destruição, quando nós sabemos que nós não somos bons em nada, que nós não somos bons ao ponto de escolhermos e irmos até Deus por nós mesmos, e quando nós nos deparamos com aquele que é a esperança, que traz solução para toda a degradação da humanidade, é irresistível. Quem, em sã consciência, percebendo-se um nada e estando diante daquele que é tudo, não se entregará a ele? Então, diante desse, a graça é completamente irresistível. Por que ela não é para o religioso naquele texto? É. Quanto mais nós nos conhecemos, mais desejamos a Deus. Ele não entende, exatamente, é o que acontece com o religioso naquela narrativa. Ele não acha que ele é pecador. E aí, quando a pessoa, olha como ele traz rejeição sobre si mesmo. E ali Cristo para ele não é a graça. Cristo para ele é o quê? É alguém que está atrapalhando o caminho dele. Está confrontando a sua teologia, o seu modo de ver a Deus. Não enxerga o pecado. É a mesma mensagem, é a mesma palavra, é o mesmo Senhor, é o mesmo Deus diante deles. Um é quebrado em suas barreiras e pode reconhecer-se como um nada e reconhecer a graça irresistível que há em Cristo Jesus. O outro diz, eu não preciso disso. Eu caminho pelas minhas próprias pernas, porque eu sou conhecedor da palavra, porque eu oro 3 vezes ao dia, porque eu faço esmola, porque eu dou meu dízimo, porque eu oro ajoelhado. Aquele irmão ora de pé com o olho aberto, eu oro ajoelhado no milho. Eu não chego perto dessa pecadora. Esse aí deixa ela lavar os seus pés e tirar os cabelos, que é uma expressão de desonra para a mulher, limpar os seus pés com os cabelos. A gente confronta e devemos confrontar, porque é o que Osborne diz. Osborne não é o metaleiro lá não. É o Grant Osborne, um estudioso bíblico. Ele vai dizer que, deixa eu encontrar a citação aqui que eu coloquei ela. Ele vai dizer que o juízo divino, neste mundo, ele é muito mais redentor do que punitivo. Por quê? Por que isso faz todo sentido? Olha só, o juízo divino, palavra de juízo no sentido de disciplina, ele é muito mais redentor do que punitivo. Não está dizendo que ele não é punitivo, ele é punitivo, mas está dizendo que ele é muito mais redentor do que punitivo. Por quê? Oi? Porque Deus dá a oportunidade de arrependimento. Porque se não houvesse a palavra de juízo, todos nós já nascemos destinados à destruição. Todos nós nascemos em pecado, a partir de Adão e Eva, todos nós herdamos a corrupção existencial da humanidade, de forma que todos merecemos a morte. Se todos merecem a morte, todos estão caminhando para a destruição, e a palavra de juízo vem
o que acontece? Ela é uma esperança para que a gente possa olhar isso e falar: uau, eu estava andando por veredas estranhas. Ou seja, se não houvesse essa palavra, todos caminharíamos para a destruição. Mas porque há essa palavra, ela é muito mais redentora do que punitiva. Agora, ela é também punitiva, porque é a espada de 2 gumes. Ele é fogo, os seus olhos é como tocha de fogo. Ela tanto purifica quanto destrói. Ela tanto liberta como deixa com que seja encarcerado nos seus próprios entendimentos. E veja que aqui a palavra de condenação é dura, não é, meus irmãos? É muito dura. Colocarei de cama, matarei os teus filhos. É uma palavra de destruição. E por que isso também, ao mesmo tempo, não deve nos assustar? Por que isso não deve nos assustar, meus irmãos? Que é o que acontece em muitos contextos religiosos, que tentam viver a partir do medo. Tentam fazer com que as pessoas se acheguem por meio do medo, por medo do inferno, por meio da destruição. Por que isso aqui não assusta a gente? É para nos deixar alerta. Mas por que não nos assusta? Se nós estamos em Cristo. Se nós estamos em Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Porque pois agora, aqueles que estão em Cristo, experimentam do Espírito da vida e não mais do Espírito. Vamos lá para o pastor falar certinho para vocês. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Isso aqui não é realidade para quem está em Cristo. O inferno, a gente não precisa ter medo do inferno, gente, porque quem está em Cristo não vai para o inferno, pura e simplesmente isso. Por que a gente vai ter medo do inferno? Por que a gente vai ter medo da masmorra? Se ela não é para aqueles que estão em Cristo. Se de fato estamos em Cristo, que depois Paulo vai repetir lá no capítulo 8. Quem tem que ter medo de todo esse tipo de realidade é quem está deliberadamente rejeitando a palavra de salvação. E ainda assim, ela é muito mais redentora do que punitiva, porque se você está sendo confrontado por essa palavra é para que você olhe e se perceba e tenha suas barreiras estilhaçadas pelo poder do Espírito Santo e veja nele a irresistibilidade que há na sua graça. Porque a gente fez uma caricatura disso no Evangelho. Tanto que em muitos lugares se falam muito, o inferno é uma realidade? Ele deve ser falado, ele deve ser tratado? Mas pega a proporção em percentual daquilo que a Bíblia refere-se ao inferno e naquilo que ela refere-se à disciplina, ao perdão, à misericórdia, ao encontro de Jesus. É para se falar? Óbvio que é para se falar, porque é uma questão bíblica, deve ser falada. Mas o problema é que muita ênfase é dada naquilo que pouca ênfase tem na própria palavra. E aí para quê? Para infligir medo, para pôr terror. Só que quem vai por medo, uma hora o medo acaba, gente. Uma hora o medo acaba. Uma hora perde-se o medo. E quando se perde o medo, perde-se a reverência externa. Se eu criar o meu filho a partir do medo que ele deve ter de mim, uma hora ele vai crescer ou ele vai perder o medo. E aí vai virar a partida, eu que vou ter medo dele. Essa palavra também ela é maravilhosa porque ela diz que o mal terá fim, gente. Olhemos para a Bíblia e percebamos. As personagens bíblicas nunca se perguntam por que o mal, a não ser a realidade lá em Jó, que mais trata não a respeito do mal, da teodiceia, mas trata-se a respeito da sabedoria. Jó fala muito mais a respeito de sabedoria do que da realidade do mal. Mas percebamos que
os autores bíblicos, as personagens bíblicas, principalmente nós olhamos em Salmos, nós temos isso em Abacuque, profeta Abacuque, eles não se perguntam por quê do mal, e nem para quê. Às vezes a gente tem umas conversas assim, né, gente? Que parece piedosa, né? Uma vez eu fiz um ofício fúnebre, e aí eu disse, a gente pode perguntar, porque não tem problema a gente perguntar também isso para Deus, porque às vezes a gente não compreende. Na nossa limitação, na nossa humanidade, a gente não entende. E na nossa dor, nós queremos entender. Não é blasfêmia você dizer, Senhor, até quando? Aí, depois que eu terminei, levantou-se uma pessoa da família e disse, a gente não pode perguntar por quê, mas para quê? A gente não pergunta nem nesse sentido, não pode perguntar nem por quê e nem para quê. Porque os autores bíblicos, eles perguntam o quê? Até quando? Porque eles sabem que existe a raiz do mal, que ela foi incutida. Sabem que que isso faz parte dos propósitos que trará glória a Deus no final das contas. O que perturba o coração deles e aquilo que eles almejam saber é, Senhor, até quando isso vai durar? Eles sabem que existe, sabem que há um propósito, sabem que faz parte da realidade humana depois da queda, mas eles querem saber, Senhor, até quando orarei e o Senhor não dará ouvidos? Até quando os meus inimigos tripudiarão por cima da carniça em que eu me encontro? Isso não é blasfemar contra Deus, isso é saber que Deus é aquele quem cuida de todas as coisas e que se há dúvidas no nosso coração, nos nossos momentos de fragilidades, só podem repousar naquele que tem a resposta para todas as coisas, ainda que essa resposta não nos seja dada aqui e agora. Quando nós temos em Apocalipse as declarações de destruição, como o dragão será destruído lá no final das contas, junto com aqueles que declaram lealdade a ele, o que está sendo declarado aqui é que o mal acabará, o caos não existirá mais. Quando o mar deixar de existir, lá à frente, nos capítulos 20 em diante, nós encontraremos uma expressão que dirá, o mar não mais existirá. E mar, isso um estudioso chamado Richard Bauckham, ele vai dizer, o mar é a representação do caos. Por quê? Porque esse caos é aquele caos antes da existência. E no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito Santo de Deus pairava por sobre as águas, por sobre o caos. Esse mesmo caos, Richard Bauckham vai dizer, que é o caos que vem para destruir a maldade no dilúvio. Quem é destruído no dilúvio? É a criação que é destruída no dilúvio? Não, a criação é preservada, gente. Os animaizinhos são preservados lá. A humanidade é preservada. Quem é destruído? A maldade. A gente não personaliza, é a maldade. Aquelas pessoas representam a maldade. Aquela mesma... E Deus, veja como Deus usa o próprio mal para destruir o mal. Deus usando o caos para ser instrumento de julgamento da sua própria representação. E a promessa de Deus, depois lá de... A promessa e a aliança noética é o quê? Por meio do arco. O arco-íris, que é um símbolo cristão, gente. Não tem medo de ter arco-íris no peito, não. A gente vai deixar os nossos símbolos serem tomados? A gente tem medo de cruz. Não tem que ter medo de cruz vazia, não. Cruz é o símbolo de que agora Cristo está vivo. E com ele nós herdaremos a vida. Não tem que ter medo do arco-íris, porque é o símbolo de que Deus não mais traria a destruição por meio das águas do caos. E o que acontece em Apocalipse no final das contas? O mar já não existirá, porque todo o mal será destruído, porque para que a nova Jerusalém seja estabelecida, não pode existir Babilônia.
E isso é uma declaração e uma promessa de segurança, porque quando estivermos na Nova Jerusalém, experimentando da presença plena daquele que é a plena árvore da vida, Cristo Jesus, o Cordeiro que está no trono, junto com aquele que está no trono e junto com os 7 Espíritos de Deus, nós não enfrentaremos mais nenhum tipo de lágrimas, de dor, de dificuldade, de sofrimento, de luto, porque o mar já não mais existirá. Porque para que exista a Nova Jerusalém na sua inteireza de plenitude, da bondade e maravilhosidade do nosso Senhor e Sua Majestade, não pode haver sequer um resquício, uma fagulha de Babilônia. Pode falar, meu irmão. Dá glória aí, gente. Pastor também gosta de ouvir glória, né? Glória a Deus. Pode dar glória, não é pentecostal, não. Ele tornou-se dominado pelo diabo. Sim. É. Então o que Deus faz? Ele põe freios. Nós estamos nos freios. O inferno nada mais é que Deus tira os frutos. Aí vai vir o inferno mesmo. Porque Deus coloca o freio. A moral que nós temos hoje, noção de ética, noção de limites, ser freio que Deus coloca. Porque se Deus tirar, a unidade será marcada. E Deus coloca não por meio da sua lei. A sua lei, ela é a representação daquilo que sempre foi. A expressão da bondade, do que é bom e daquilo que é mal. É isso mesmo. E uma expressão da misericórdia de Deus já no Jardim do Éden é quando Deus expulsa o homem e a mulher do Jardim do Éden. A gente pensa que é castigo isso, né? Isso é livramento, gente. Sabe por quê? Porque o homem caiu. A sua natureza agora é corrompida. Se ele continua no jardim, lá no jardim há a árvore da vida. Ele viveria eternamente na condição de perverso. Quando ele se retira do jardim, ele pode experimentar da morte, porque agora a partir da morte, isso depois apontando para Cristo Jesus, ele poderá ressuscitar. E Cristo é aquele que vai assumir esse castigo no final das contas. Deus deu oportunidade para o povo de Noé se arrepender. Mas ele A palavra, exatamente. Deus sempre dá oportunidade de arrependimento. A palavra de Jonas a Nínive. Sempre arrependimento. Se arrependa. Aqui em Apocalipse a disciplina, essa palavra de juízo vem para que eles possam olhar, se reconhecer como perversos e se arrependam. Então o mal terá fim. O mal terá fim. Isso é uma palavra de conforto para nós. E não há nada de errado em perguntar até quando, Senhor? Porque as nossas dores a gente coloca diante dele, a gente vai colocar diante de quem? As nossas dúvidas a gente coloca diante dele, vai colocar diante de quem? Ah, não posso ter dúvida. Quem disse que não? Eu tenho e vou ter até morrer. Tem coisas que eu falo que é pela fé, meus irmãos. Racionalmente não entra na minha cabeça. E glória a Deus por isso. Porque isso mostra que somos seres humanos. Digo, todavia, a vós outros. Então Jesus direciona agora a palavra aos seus. Aos demais de Tiatira, que não se infiltraram e não se deixaram seduzir para isso que Cristo vai chamar de profundezas de Satanás. Aquele que não está em Cristo Jesus e parametrizado nele, está bebendo das profundezas de Satanás. Porque tudo o que não está em Cristo Jesus é profundezas de Satanás, se nós declaramos compromisso a isso. E aí inverte-se a ordem estrutural. Jesus fala da promessa antes ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras. Olha só, ao vencedor. O vencedor guarda que obras? Obras de quem? Quem guarda as obras de Cristo, esse é o vencedor. Porque é o que eu disse. No final das contas, aquele que herdará a salvação é pelas obras de Cristo. Mas aquele que vai sofrer a condenação é pelas suas próprias obras.
Aquele que guardar as suas próprias obras até o fim, vai ter que se colocar diante do juiz com elas. Aquele que guardar as obras de Cristo até o fim, colocará diante do juiz as obras de Cristo. Far-lhe-ei, darei autoridade sobre as nações. Cristo é aquele que reinará e nós com ele reinaremos. Com cetro de ferro as regerá, fala do poderio, porque eles enfrentam opressão por meio de um poderio potente. E no aqui e no agora, nenhuma dessas pessoas, como nós, temos perspectivas de sermos aqueles que regerão as nações. Mas na Nova Jerusalém, sim. Assim como eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cristo refere-se a si mesmo como presente a ser dado. Estrela da manhã aqui é uma referência messiânica. A gente encontra lá em Números capítulo 24, versículo 7, e depois vai ser repetido, referindo-se a Cristo Jesus lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 6. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo, 16, eu estou lendo 6. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. É uma referência messiânica. Aqueles que guardarem até o fim as obras de Cristo terão e desfrutarão da presença e do presente da estrela da manhã pelo resto da sua vida. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos faça perseverar, porque a nossa perseverança só depende do poder dEle também. Das nossas escolhas, respostas, melhor dizendo, positivas, sim, mas do poder de Deus, que é aquele que nos guarda. Que Jesus nos abençoe. Eu vou desligar aqui a gravação e depois eu abro para que, se alguém tiver mais alguma coisa para dizer, compartilhemos.